Uma resposta bem completa, ela demandaria um tempo maior. Mas vamos assim procurar resumir esse tempo maior que seria necessário, destacando alguns pontos. Por que nós batizamos bebês? Quando nós consideramos a doutrina do batismo, nós precisamos levar em conta 3 pontos. Primeiro, o que é o batismo? Segundo, a quem ele se qual é o benefício do batismo? E terceiro, a quem ele se destina? Pois bem, já falamos antes, o batismo é uma ação de Deus, é um sacramento, é um meio da graça. Segundo ponto, qual é o benefício do batismo? O batismo traz perdão para os pecados de todos, por causa da presença de Jesus na sua palavra, junto com a água no batismo. A quem ele se destina? Bom, se o batismo tem a ordem de Cristo, que deveriam ser batizadas todas as nações, se o batismo traz perdão dos pecados, opera um novo nascimento, opera aquilo que nós chamamos de regeneração, e se todos são pecadores, desde o ventre da sua mãe, independentemente da idade, todos são pecadores, e se o batismo é para pecadores, então perguntamos, por que não batizar crianças? Se nós sabemos que as crianças já nascem com o pecado, o famoso pecado original. Se as crianças já nascem com o pecado, elas também são necessitadas daquilo que Deus oferece para combater os efeitos do pecado. O batismo ele não tira o pecado, mas ele tira os resultados do pecado na vida da pessoa, que é exatamente a separação de Deus, a morte eterna, a condenação. O batismo dá vida, pois qualquer ser humano, ao nascer, ele nasce na condição de pecador. E nascendo na condição de pecador, ele carece daquilo que Deus tem a lhe oferecer. E o que Deus tem a lhe oferecer, o resultado da obra salvadora de Cristo, Deus oferece para as crianças e também para os adultos através do batismo. Então, sintetizando, se nós, por exemplo, considerássemos o batismo simplesmente como um sinal de adesão à igreja, um sinal de confissão de fé, talvez nós faríamos como outras denominações fazem. Deixaríamos para batizar pessoas adultas ou quase adultas, pessoas que, por exemplo, teriam condições de confessar a sua fé. Há uma questão que precisa ser lembrada. Quando Jesus institui o batismo, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Pois bem, em cima desta palavra de Jesus, há pessoas e até igrejas que acham que a criança não tem condições de crer. Por quê? Porque ela não tem condições de expressar a sua fé. Então é necessário esperar até o momento no seu desenvolvimento em que ela vai ter condições de expressar a sua fé, dizer eu creio em Jesus, eu aceito Jesus ou assim por diante. Só que nós não podemos, em primeiro lugar, nós não podemos depender
a ação de Deus na pessoa de alguma ação humana. Dizer que uma criança não pode crer, isso não tem fundamentação bíblica. Por quê? Porque o crer, o vir a crer, é obra de Deus Espírito Santo. E esta obra de Deus Espírito Santo, ela não está limitada a uma determinada idade da pessoa. O Espírito Santo tem poder para criar a fé, de levar a fé, pessoa de qualquer idade, tanto adulto quanto pequeno. E aí nós fazemos uma diferença também, que também é importante, naquilo que nós chamamos de fé. Nós falamos na fé salvadora, ou a fé salvífica, e a fé reflexiva. Em latim, chamamos de fides reflexa. O que é isto? É a mesma fé. No entanto, esta fé que existe no coração de alguém, ela pode ou não necessariamente se refletir. E como nós refletimos a nossa fé? Confessando a nossa fé. Mas, se uma criança não tem condições de, no momento do seu batismo, abrir a sua boquinha e dizer, eu agora creio em Jesus, ela não tem a fé reflexiva ali. Agora, isso não significa que ela não tenha a fé salvadora no seu coração. Então, esta é uma das razões, né? Mas especialmente a grande razão para se batizar crianças é que a ordem de Cristo batiza em todos e não coloca nenhum limite. Mas essas considerações que acabei de fazer, elas também são importantes, porque elas nos ajudam a ver essa questão do batismo infantil num contexto um pouco maior. Procurei resumir rapidamente, poderíamos falar mais, mas eu acho que o que vimos já é suficiente.